Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui vocês vão ter muitas informações sobre casais, sobre relacionamentos. Eu sou Valdineia Farias, terapeuta de casais, terapeuta de mulheres. Meu nome é Valmir Farias, também terapeuta de casais, e juntos nós somos conhecidos aqui na nossa comunidade como o Casal Val, pela coincidência dos nomes. Então, hoje estamos iniciando o nosso canal e, por sinal, com o pé direito. A nossa convidada é muito especial e tem uma bagagem, e ela vai estar aqui respondendo algumas perguntas que, dentro dessas perguntas, acredito que vai resolver muitos problemas na qual vocês se encontram, de casais, de família. O Valmir vai apresentar o currículo dela e hoje conosco Dilene Ebinger. A Dilene é terapeuta há 26 anos, mestre em psicologia pela Universidade Flórida de Orlando, pós-graduada em psicopedagogia, sexóloga, escritora de 3 livros, analista comportamental, e é casada com Kezil Ebinger, mãe de 2 filhos, Kenny e Keilene. Dilene, vamos então à primeira pergunta. Quais são os principais pilares de um casamento feliz? Olha, eu penso que Deus, eu acredito que como somos criaturas, fomos criados por Ele, a melhor coisa que existe é você estar voltado para o teu Criador. Se você tem um automóvel e ele dá problema, a concessionária autorizada é a melhor opção. Então, como somos criaturas dele, feitos por Ele, a melhor opção é estar sempre ao lado dele. Então, o grande pilar seria Deus, conhecimento de Deus e comunhão com Ele. O segundo pilar para manter a família unida é o processo de comunicação. A comunicação é essencial para que esses relacionamentos possam crescer, esses relacionamentos possam frutificar, porque a partir da comunicação vem o conhecimento, Eu conheço o outro da medida que o outro me permite entendê-lo, ouvi-lo e saber da história dele. Então é fundamental esse pilar da comunicação, E o respeito. Não existe relacionamento que vá para frente sem respeito. O respeito ele é fundamental. Respeito as características, respeitar as diferenças, respeitar as opiniões, respeitar o jeito de ser de cada um. Eu creio que esses 3 pilares, não dá para construir um relacionamento sem essas 3 questões muito importantes. Então é Deus, a comunicação e o respeito. Ótimo, muito bom. Dentro dessas 10 perguntas que a Dilene vai estar respondendo aqui, foi feita uma pesquisa na qual foi selecionada essas perguntas que a maioria dos casais passam hoje dentro dos seus casamentos. Segunda pergunta, Dilene: como os casais podem melhorar a comunicação entre si para fortalecer o relacionamento? A comunicação é um grande desafio. Embora nós estejamos na era da comunicação, e tantos mecanismos, tantas coisas o homem inventou para que a comunicação possa ser mais rápida, mais eficaz, mais direta, ainda é um grande desafio dentro de um relacionamento de intimidade, dentro do casamento. Então, eu penso que a disposição em querer se comunicar, em querer se tornar conhecido e conhecer é um fator importante a ser considerado. E eu acredito que o trabalho com a intimidade, esse casal precisa reservar um tempo de construção da intimidade. A intimidade não sexual, a intimidade do casal, ela é muito maior, mais ampla do que a intimidade sexual. Então, quando a gente está se referindo à intimidade, a gente está falando de um espaço que se cria dentro da relação para que o outro possa ser ele mesmo, ser aceito por quem ele é e aceitar o outro exatamente como é. Então eu creio que esse é um princípio muito importante a ser trabalhado na comunicação. Muito bem. Dilene, existe uma questão que casais, quando eles pensam em se separar, talvez eles não levam em consideração uma questão muito importante, que aí a terceira pergunta é: filhos de pais separados terão uma visão distorcida de casamento ou do casamento? Eu creio que depende da circunstância. Existem filhos de pais separados que, pelo fato de não terem tido os pais juntos todo o tempo, eles vão lutar muito depois
para construir uma relação sólida, porque eles não experimentaram e eles querem que os filhos experimentem aquilo que eles não tiveram a oportunidade de ter. Conheço inúmeras pessoas que têm essa realidade. Por outro lado, nós temos aqueles que deixam de acreditar no casamento porque os seus pais não tiveram um casamento duradouro, Então, quando eu analiso esses dois polos, eu chego a uma conclusão de que o que dificulta a construção de um casamento duradouro no futuro não é tanto o modelo dos pais, mas sim as suas convicções com relação ao casamento. Então, se você teve pais que não tiveram ali um casamento duradouro, mas você tem essa convicção de que casamento é para sempre, você quer oferecer isso para os seus filhos, você vai encontrar a oportunidade de manter o teu relacionamento. Mas se você teve ali e essa realidade dos teus pais te atingiu fortemente, desenvolvendo crenças limitadoras em você de que casamento não é bom mesmo, então você vai para esse lado. Então eu diria que mais do que o exemplo que a gente tem dos pais é a nossa mentalidade. Para que lado você decide ir depois que você cresce. O que eu acho maravilhoso, porque Deus oferecendo para nós a condição de tomar o rumo do nosso futuro, independente daquilo que a gente tenha vivido com os nossos pais. Né? Tomar a própria decisão. Exato. Interessante. Outra pergunta bem importante que eu vejo acontecer muito dentro do casamento é as indiferenças. Às vezes é igual um carro desgovernado, um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. A pergunta é, como lidar com as diferenças de opiniões e conflitos de modo que o casal tenha sempre a mesma sintonia? Ter a mesma sintonia não significa necessariamente pensar igual. A gente tem um consenso social de que o casamento que dá certo, que vai bem, é quando os dois pensam a mesma coisa, né? E não é isso. O que tem que ser alinhado dentro do casamento são os propósitos e as ideias. Isso tem que estar alinhado. Mas as preferências, o gosto, as opiniões, isso pode e deve ser diferente, porque as pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais, criação diferente, toda a sistemática de infância, tudo diferenciado. Então, por que queria pensar igual? Né? E até acho que quando pensa muito igual, não há crescimento na relação. São as diferenças que vão promover o crescimento, que vai trazer essa força da união, o aprendizado, da novidade e do crescimento. Então, o que a gente faz para trabalhar as diferenças? O respeito, né? O pilar do respeito que a gente falou no início da nossa conversa aqui. Eu respeito que você pense diferente de mim. Não ter isso como uma afronta direta para mim. Você está pensando diferente, então você quer briga, você quer confusão. Não, eu só penso dessa forma. Né? E não colocar isso como uma coisa de que um joga num time e outro joga no outro. A gente joga no mesmo time, embora pensamos diferente sobre muitas questões, mas estamos jogando no mesmo time, estamos para fazer gol no mesmo lugar, somos uma equipe. Isso tem que ser lembrado e pensado frequentemente. Interessante. Antes de vocês já fazer a próxima, eu quero dizer que essa pergunta é de milhões, tá? Com certeza. Que nós temos encontrado dentro, né, dos casamentos aí essa dificuldade, até mesmo de entendimento. E acredito o quanto essa pergunta aqui e como a Dilene respondeu ficou bem claro para vocês. Qual a sua orientação para casais que não conseguem mais viver uma vida sexual ativa porque um dos cônjuges tem um problema físico ou uma doença? Pois é que quando a gente casa só para fazer sexo, e esse é um pensamento muito recorrente, né? Casa com foco, né? Não caso para fazer o outro feliz, para construir uma família. Em geral é caso que eu quero sair de casa, depende da razão pela qual casa, né? A juventude hoje, principalmente juventude religiosa, casa para fazer sexo com liberdade e tal. Então, se você casa só para fazer sexo, um dia vai deixar mesmo de fazer, pela idade, pelas circunstâncias da vida e etc. Mas quando você casa e a sua disponibilidade, disposição, interesse é fazer amor, então você vai fazer para sempre. Porque quando a gente está perante o pastor lá, perante Deus, para receber a bênção do matrimônio, há uma pergunta que diz: na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, aceita de todas as formas? A gente não tem como saber o que vai acontecer com o nosso cônjuge. Então, essa é uma promessa que se faz sem conhecer o futuro, né? É uma promessa, vou estar com você para sempre, independente das circunstâncias que vão acontecer. Então, se o casamento é só sexo, esse momento em que há um impedimento físico, circunstancial, aí realmente o casamento acaba.
Agora, se o casamento for mais do que sexo, companheirismo, intimidade, troca, atenção, amor, aconchego, acolhimento, entrega, que tudo isso é casamento. Então, sexo é só uma parte do casamento. Importante, claro, não estou desmerecendo, mas é só uma parte. Então, se a prioridade for o sexo, então ele acaba quando isso acontece. O casamento acaba. Mas se existem outras questões que são importantes, tão relevantes quanto a sexualidade, então é só um fator que vai deixar de acontecer por uma razão não egoísta, por uma razão que como ser humano a gente não tem como reverter, né? É uma doença, é uma dificuldade física e etc. Então eu creio que o casamento segue firme, forte, no seu melhor estado, assim como se não tivesse que ser deixado nada para fora. Tudo depende de como você conduz. E sabe o que é interessante? Eu sei de casais, Gilene, por exemplo, que o próprio marido ele tem uma certa disfunção, mas ele tem um certo receio, talvez cultural, não sei, de procurar uma ajuda. E isso também dificulta Sem dúvida. o casal a ter Sem uma dúvida. vida feliz. Se a dificuldade, por exemplo, é a ejaculação precoce, existe 70% de cura para quem procura. Então, há um pensamento machista também, né? De que na parte da sexualidade não vamos falar porque isso fica muito chato. Então, às vezes, a procura, a ajuda, o carinho, o afeto, o aconchego acaba muitas vezes resgatando muito da parte da sexualidade, não só do sexo. Sexo é uma coisa, sexualidade é muito mais amplo, muito mais complexo. E até mesmo acredito dentro dessa situação, acho que é possível quando um, né, não tem mais como fazer, mas o outro de alguma forma pode ajudar através de carinhos também, né? Eu acredito que pode suprir a necessidade do outro também. Gilene, é comprovado que o homem sente mais desejo sexual do que a mulher. Normalmente são eles que buscam a relação sexual. Como a mulher pode lidar com essa situação sem se sentir forçada a manter a relação? A gente vive numa sociedade machista, então há muito mais estímulo sexual para o homem do que para a mulher. Porque o desejo sexual parte do estímulo. Por que os homens sentem mais desejo? Porque são mais estimulados. Se a mulher for tão estimulada quanto o homem é estimulado na sociedade que a gente vive, ela também sentirá desejo. Esse é um fator. O segundo fator é que a doutora Carmita Bidu, uma pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, ela fez um trabalho muito interessante. E ela diz o seguinte, que as mulheres que têm relacionamentos mais duradouros, elas tendem a necessitar de estímulo para poder vir o desejo sexual, né? Então, há uma diferenciação do processo de estimulação do homem para a mulher. O estímulo sexual masculino, ele ativa muito mais rapidamente todos os processos biológicos e físicos do homem do que o estímulo sexual feminino, né? Então, por isso dá essa impressão de que o homem tem mais desejo. As mulheres também têm desejo, mas muitas vezes o processo é justamente essa questão do estímulo, né, feminino, que é mais baixo, que não é tão forte. Uma outra questão é que a libido, que é a força motivadora desse prazer sexual, ela é a mesma força que atua para o prazer sexual, para o prazer no trabalho, para o prazer na casa, para o prazer na educação dos filhos. E como a nossa sociedade é machista, há muito mais dedicação da mulher para os filhos, na maioria dos lares, do que dos homens para a criação dos filhos. Então ela usa a mesma energia no processo de criação desses filhos. Então pense que a energia está aqui para tudo que ela tem que distribuir em tudo. E existem crianças que sugam a energia que é destinada a elas e que era destinada ao pai, que era destinada à casa, ao trabalho e tal. Quando a gente fala desse jeito, cada pai e mãe vai pensar nos filhos que tem e vai entender isso de uma forma bem clara, né? Então, as demandas é que suga mais essa energia. Mas eu creio que a gente poderia dizer que os desejos podem ser semelhantes, só o processo, esse processo de estímulo, de estimulação que se diferencia. Juliane, só uma coisa interessante aqui, quando você fala de estímulo, é uma coisa que muitos que vão ouvir esse vídeo depois, eles vão querer entender isso. O homem é mais visual. Aí o estímulo por parte da mulher, você diria que ele tem que ser 100% provocado pelo parceiro, ou ela teria que mudar a rotina dela? O que seria mais ou menos esse estímulo? Isso, eu penso que precisam das duas coisas, né? É porque a facilidade do estímulo masculino é que é pelo olhar ou pelo pensamento.
Então, o esforço é menor, vamos dizer assim. A maior força do estímulo feminino é pelo toque, né? Então, ela realmente vai necessitar do parceiro. Porque se a maior força de estímulo dela é toque, então se tocar sozinha para chegar ao prazer não é o aconselhável, né? O prazer vem em parceria. Então, por isso a necessidade do companheirismo, do estar junto. E como o homem o estímulo sexual, ele é muito físico, né? Há uma ereção aí e funciona assim. O estímulo sexual da mulher é muito emocional, né? Ela precisa estar bem emocionalmente, estar descansada, estar relaxada. Então, essas questões às vezes se desencontram dentro do processo conjugal e faz parecer que é mais difícil para a mulher, que a mulher não quer, que a mulher tem mais dificuldade. Mas é a forma de perceber mesmo a questão do estímulo que é diferente. Tá. Pergunta 8, né? Como lidar com os desafios externos, como o estresse do trabalho, finanças, pressões sociais, que podem impactar a felicidade do casal? Isso eu creio que é uma questão de prioridade. A gente entrou num século, num período em que a produtividade tem a palavra, tem a prioridade nas nossas vidas. Então, excelente é o que é produtivo, inteligente é o que produz muito, o abastado é aquele que consegue produzir. A gente tem aí fora cursos, treinamentos para que você seja mais produtivo, para que você vá mais além, para que você ande mais do que você imaginava andar. Então, há todo esse estímulo externo que, na minha opinião, acaba desfavorecendo a relação de intimidade familiar, porque precisa haver, você pode correr atrás do trabalho, de se especializar, eu não sou contra isso, eu sou contra isso passar por cima da família, porque a família é onde tudo começa e é lá onde tudo vai acabar também. Então parece que a gente só usa a família para começar e a gente fica esperando usar a família para quando tudo terminar. E esse período entre o começar e o terminar, o que a gente faz com essa família? Tudo é construção. Eu não consigo construir uma casa fazendo o alicerce e o telhado. Eu tenho que levantar paredes, né? Eu não consigo construir um carro colocando o pneu e depois só a carcaça. Eu tenho que pôr um motor. Então, assim, a gente como família, a gente precisa pensar de que é uma construção estrutural, é estrutural. Eu preciso organizar uma coisa aqui para que no futuro eu tenha ainda isso. Então, muitas pessoas durante o seu processo de crescimento de vida, por conta de estresse, demandas de trabalho, priorização, vai perder a família. E aí a gente tem que se perguntar, vale mesmo a pena o sacrifício, o esforço? Seria uma questão então de priorizar, aprender a priorizar, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que Deus, essa é a prioridade. Depois eu mesmo, porque eu não posso oferecer o que eu não tenho. Então eu tenho que ter os cuidados comigo, saúde física, emocional, espiritual. Então Deus, eu, cônjuge, tá? Cônjuge antes de qualquer outra coisa. E pode ser que muitos discordem de mim, porque sempre que eu posto alguma coisa como isso nas minhas redes sociais, dá uma polêmica que não tem tamanho. Mas é o que eu digo lá, eu vou dizer aqui. Você pode discordar, você é livre para discordar, mas o seu discordar não muda a realidade, né? Então é Deus, sou eu, é meu cônjuge, meus filhos, e dentro dos meus filhos entra meus filhos, meu filho casou, minha nora, meus filhos, minha nora, meus netos estão ali, nesse bloco aqui vem todo. Depois ali vem meus pais, meus irmãos e o resto da família e vizinhos e amigos, etc. Mas, Gilene, os pais, se os pais envelhecem, tem algum comprometimento, alguma necessidade de saúde, eles migram para um lugar superior, onde eles precisam de cuidados. Assim como o bebezinho precisa ser amamentado e colo, e ele vem depois da mãe e o pai, ele sobe às vezes acima do pai, porque ele precisa da mãe para sobreviver. Mas nós estamos falando de uma dinâmica familiar de forma geral. Deus, eu, cônjuge, filhos, pais e o resto dos parentes. Então, isso seria a prioridade correta para manter a saúde familiar. Sim. A pergunta de número 9 é uma pergunta de Lene que é uma dúvida de muitas pessoas, eu acredito. Como buscar a ajuda de um profissional, como um terapeuta de casais, para fortalecer o casamento? Porque às vezes a pessoa precisa, mas ela não sabe como buscar. Então eu vou ajudar, dizendo assim, ó, todo mundo precisa.
Não existe ninguém que não precise. Se alguém diz assim, eu não preciso disso, é presunçoso, é arrogante. Pronto, falei, né? Porque todos nós precisamos. Quem não tem problemas no relacionamento conjugal que atire a primeira pedra? Todos temos. Agora, os níveis são diferentes das dificuldades. Alguns têm mais dificuldades, outras têm menos. Outras resolvem suas próprias dificuldades, outros não conseguem resolver. Eu diria que se você tem um problema no seu relacionamento que te causa angústia já por mais de 3, 4 semanas, um mês, você precisa de uma ajuda externa para te ajudar a resolver. Essa é uma medida boa para você pensar. Tem algo que está me angustiando já faz um mês, eu não consigo resolver, não conseguimos sentar, não conseguimos conversar sobre, cada vez fica pior, então a gente precisa de uma ajuda externa. E quanto antes resolve, melhor, porque lixo embaixo do tapete estraga o tapete, estraga a casa, estraga quem mora dentro, gera doença e fica muito complicado depois tratar. E escolher um bom profissional, aquele que está de acordo com a sua mesma filosofia de vida. Então, se eu tenho alguém que tem a mesma filosofia de vida, eu sou cristã, então eu escolho um profissional que seja cristão, o que ele acredita. É importante a gente saber para a gente poder escolher alguém que está mais ou menos filosoficamente alinhado com os nossos princípios. Interessante. E o bom de procurar um especialista é o direcionamento, né? Que a pessoa faz para as diversas questões que eles se encontram, então eu também acho muito importante. Então vamos para a pergunta número 10, que seria assim, quais são os hábitos e práticas diárias que os casais podem adotar para manter um casamento feliz e saudável a longo tempo e a longo prazo? Eu criei uma regra de 3 para isso, de forma bem simples. São 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano. É uma regra de 3 simples, fácil de decorar, não é muito fácil de praticar, mas ela é, eu não vou dizer infalível, porque infalível é só Deus, mas ela é muito funcional, ela é muito poderosa. 20 minutinhos por dia, todos os dias foi pra cama, deitou antes de dormir, como foi seu dia, como você tá, amor, qual foi o ponto forte de hoje, qual foi a sua maior desafio de hoje. Assim eu escuto o outro me escuta, fica sabendo como foi o dia, a gente troca uma informação, 20 minutinhos, boa noite, dorme, tá beleza. Durante a semana eu tenho que tirar um pouquinho mais de tempo com ele, com o cônjuge. Então, se eu tirei 20 minutos cada dia, durante a semana eu vou escolher uma noite, ou um domingo, ou um sábado, que eu possa tirar 2 horas. Então aí a tarefa, a atividade é um pouco maior, né? Aí eu posso sair de casa, eu posso fazer uma caminhada, eu posso fazer uma refeição juntos, um preparo de uma refeição, posso andar de bike, posso nadar, posso caminhar, posso assistir um filme, eu posso ir a um shopping, eu posso ir a um parque, eu posso fazer um lanche, eu posso ir a um restaurante, posso fazer um passeio numa cidade próxima, posso ir, enfim, há múltiplas questões que se pode fazer. Necessariamente não tem que ficar conversando sobre a relação, mas é o estar junto. Isso não envolve levar filho, sogra, sogro, periquito, cachorro. Não, é o casal. É exclusividade e intencionalidade dentro desse processo. 2 horas por semana. E me preparar anualmente para ter pelo menos 2 finais de semana com exclusividade com o cônjuge. Sem filho, sem ninguém também. Só os 2. Se pode pagar para um hotel, uma saída, uma viagem, excelente. Se não pode, eu preciso escolher uma forma de ficar um tempo a sós, num sítio, numa chácara, saio de manhã, faço um piquenique, como fora, passo o dia e tal, volto à noite, no outro dia saio, mas um espaço de tempo maior, onde realmente eu me dedique ao relacionamento. Então essa regra ela é assertiva demais. 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano. Fazendo isso, o casal encontra mecanismos suficientes para se sustentar, por causa da intencionalidade, né? E também por causa da decisão ali, da periodicidade que isso vai acontecer. E ainda tem uma questão de que de tempos em tempos a pessoa procurar participar de uma palestra, buscar informação, porque tudo isso ajuda também a melhorar. Isso pode entrar nessas 2 vezes por ano, por exemplo, né? Um encontro para casais, um final de semana, mas vai só o casal, com outros casais, não com filhos, tá? Não há problema de ir com outras pessoas, pode ir com as pessoas da própria família, não é um encontro familiar, é um encontro para o casal. Então, essa é a diferença. Muito bom, inclusive é uma dessas dicas que você passou, eu e o Valmir já aderimos. Toda semana nós temos o nosso encontro e foi através até do seu curso, Casamento Perfeito. Isso. Fizemos esse curso com a Dilene há uns 4, 5 anos atrás e aderimos essa dica dela e que por sinal funciona muito bem.
Então, chegamos ao final das nossas perguntas, que por sinal são perguntas maravilhosas. Gilene, muito obrigada pela sua atenção, por ter vindo aqui e responder cada uma dessas, e a experiência que a Gilene tem, com certeza, são perguntas que valem milhões, tá, gente? Quer deixar algum recado? A gente queria agradecer, Gilene, sempre por ser parceira e estar com a gente também. E para você que não sabe, esse final de semana ela vai estar com a gente também numa palestra, passando informação de família, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para aqueles que estiverem ali também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Esperamos vocês para os próximos vídeos. Até mais! Tchau, um abraço.